Olá, eu sou o professor Ezequiel e seja muito bem-vindo, bem-vinda à websérie de professor universitário a especialista em renda extra. Esse é o segundo de 4 episódios. Se você ainda não assistiu o primeiro, ele está aqui nessa página. Pausa ele e assiste ele antes. Nessa série, eu quero que você conheça um pouco mais da minha história. 2015 foi um ano muito intenso na minha vida. Muitas mudanças. Do lado pessoal, digamos que um dos melhores da minha vida. Mas, pelo lado financeiro, um verdadeiro caos. E para essa parte aqui da história, a gente teve que escolher um lugar aqui em Coronel Fabriciano que simbolizasse um pouco do ano de 2015 na minha vida, né? Nós estamos aqui numa avenida, a avenida principal aqui da cidade, dá acesso a vários bairros, né? E foi aqui que eu vim quando eu descobri, quando eu estava para descobrir que a Mariana estava grávida do Enzo. A gente namorava, não foi um planejamento da nossa parte, né? E eu estava com ela num domingo à noite na casa dela e ela naquela dúvida se poderia estar grávida ou não, né? E aí que eu vim numa farmácia um pouco mais ali na frente e comprei o teste de gravidez, voltei na casa da Mariana e a gente descobriu numa noite de domingo que ela estava grávida, né? Eu falo que pelo lado pessoal, essa foi a melhor notícia que eu tomei, que eu ganhei, que eu recebi na minha vida até hoje, né? Mas ao mesmo tempo, essa mudança, ela desencadeou outras coisas que talvez sim, talvez não, a gente não sabe, agora a história para contar, não ia se desencadear, né? E eu falo o seguinte, às vezes a gente passa por alguns momentos ou situações na vida da gente que nos levam a tomar decisões que a gente acha que é certa e que a gente acha que tem que tomar por uma série de coisas. E foi o meu caso, quando a Mariana estava grávida e a gente decidiu, de fato, a gente já estava com planos de casar e tudo, mas antecipar os planos, eu tomei uma pior decisão financeira da minha vida. Foi ter vindo nesse lugar aqui também, né, próximo aqui, e ter assinado, na verdade, o financiamento da casa de 35 anos. E foram muitas mudanças, a mudança do lado pessoal, né? Imagina só, eu estava bastante novo, devia ter aí os meus 25, 26 anos, por aí. Vida tranquila, pacata, bem dizer, solteiro, recebendo um bom salário de professor universitário, sem muitas contas lá assim para pagar, e de repente eu passo a ter um filho, vou ter um casamento e aí uma casa para sustentar. Bom, senhoras e senhores, a história ela é muito parecida com a de muitos brasileiros, provavelmente com a sua. Às vezes que tomou a decisão precipitada de comprar um carro financiado, que às vezes acha que tem que passar o carro na frente dos bois. Basicamente foi isso que eu fiz naquele ano de 2015. E isso me levou a um caminho que eu não imaginava para mim, que foi o sufoco, o aperto financeiro. A minha renda ela não era suficiente para tudo isso, ela não era suficiente para pagar financiamento, pagar coisas da casa, para pagar coisa de bebê, era tudo muito novo, imagina. Então, a partir dali, eu vivi um momento pessoal, assim, novo, diferente, hoje legal, bacana, mas o financeiro, ele foi por água abaixo, literalmente falando. E os próximos anos, assim, foram anos de muito aperto, anos de cheque especial, anos de dívida, comigo sempre correndo atrás de alguma coisa diferente, correndo atrás do rabo ali, de tentar fazer mais dinheiro. O dinheiro dava no mês, no outro mês não sobrava, voltava no negativo e dava mais aula, mas não tinha horário para dar mais aula, eu dava aula de manhã, de tarde, de noite e sábado, e corre atrás de fazer mestrado, para fazer mestrado e o mestrado ser aí mais uma possibilidade de eu melhorar minha qualidade de hora, né? Então, assim, foram anos muito difíceis. E anos em que eu comecei a buscar por algo a mais, né? E foram anos assim de bastante dificuldade mesmo. Crescimento pessoal, eu falo assim, eu deixei de ser um menino, eu era um menino, para virar homem, né? Mas
foi muito doído, foi muito sofrido, né? E isso deixou muitas marcas, né? Inclusive chegou a prejudicar bastante o meu casamento, porque se financeiramente as coisas não vão bem, isso afeta muitas áreas da nossa vida, né? Afeta o nosso relacionamento com as pessoas que a gente gosta, no trabalho, o seu humor, a qualidade mesmo do que você faz, são uma série de coisas. E de 2015 até os próximos anos foram anos difíceis, muito difíceis. E assim, eu falo que foram anos difíceis porque a prestação da casa era muito alta, né? E eu lembro das pessoas falando, não, faz assim, porque se você não fizer assim, você nunca vai ter nada. Aí vinha gerente da Caixa Econômica falando, poxa, Ezequiel, fica tranquilo, isso aí a condição vai melhorar, de mês em mês a prestação vai abaixando um pouquinho. Então são aquelas coisas, né? Muitas pessoas falando até pensando no meu bem, assim, me aconselharam a fazer, né? E na verdade, quando você pega e coloca na ponta do lápis, estava pagando 3 vezes o valor da casa, passava de R$1 milhão, né? E eu teria que carregar aquela dívida ali por 35 anos. Então você soma isso, né? E assim, soma isso com o salário de professor, que aqui no Brasil as pessoas têm uma visão talvez equivocada de que o professor universitário ganha bem ou não. E na verdade, assim, eu fiz uma conta muito apertada e não contei com nenhum imprevisto. E todo mês tinha alguma coisa. Todo mês tinha uma coisa que saía do controle. Todo mês. Se acontece um imprevisto um mês, ok. Mas aí na casa, um portão estraga, você tem que consertar. É uma pintura que você tem que fazer. Então, mês após mês ali, se você não conta com o imprevisto passa a ser comum. E ele vai virando aquela bola de neve. Então era cheque especial, era boleto que atrasava, tinha que escolher qual conta que eu vou pagar esse mês. Vou deixar a conta de água atrasar, a conta de luz atrasar um pouco mais, porque os juros dela é baixo, eles não podem cortar a minha luz do dia para a noite. Agora, plano de saúde eu não podia deixar atrasar. Então, assim, eu vivia assim, sabe? Trabalhava, mas assim, sem sair do lugar. É aquele trabalhar assim, tinha dia que eu deitava e pensava assim, quando é que isso vai acabar? Porque parecia que aquilo ali não ia ter fim. Eu saía de casa assim, com a certeza que eu ia trabalhar e tudo, mas de que aquilo que eu estava fazendo, na verdade eu estava dando círculo, sabe? Fazia, mas não saía do lugar. E essa sensação ela começou a me incomodar muito, né? Eu falei assim, não era isso que eu queria para a Mariana, não era a vida que eu queria para o Enzo. Até quando que aquilo ali ia ser? Eu já não via, por exemplo, possibilidade de ser realmente assim, de ter felicidade. Eu falei assim, eu vou ter sempre que trabalhar para aproveitar um pouquinho o final de semana e voltar a ficar naquela loucura. E assim, era um negócio, talvez, é difícil às vezes você falar assim em palavras, assim, o sentimento que você tem de impotência, o sentimento de achar que você não é capaz, é um pouco complicado de explicar isso. No terceiro e próximo episódio eu vou te contar como o jogo começou a mudar e eu comecei a gerar a minha nova renda extra sem precisar trabalhar mais para isso. Aqui eu quero deixar bem claro, se eu conseguir mudar a situação que eu estava, você também pode. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, vou deixar aqui o meu Instagram, @profezequiel, e também aguardo você no próximo episódio. Bora! Bora lá!